Brasil para falar diretamente da Câmara dos Deputados, porque os parlamentares votam a urgência do projeto que derruba o decreto sobre o IOF, o imposto que foi criado pelo governo por meio de um decreto. Bruno Pinheiro retorna aqui ao Jornal Jovem Pan. Ô Bruno, o governo tentou impedir até o último momento essa votação, mas a sessão já começou, inclusive sob o comando do presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta. Não é isso, Bruno? E está em discussão neste momento. Eu estava acompanhando lá dentro do plenário da Câmara dos Deputados, os parlamentares fazendo uma discussão que são a favor dessa derrubada e também ao lado do governo dizendo que é contra esta derrubada. Mas já está claro o entendimento entre os parlamentares que não tem como ter um aumento de nenhum imposto neste momento. Cheguei a ouvir de alguns parlamentares que se o governo tem interesse em aumentar a sua arrecadação, que aumente sobre as casas de apostas online, sobre esses jogos que nós já comentamos. Houve, inclusive, uma fala na última semana do vice-presidente Geraldo Alckmin de que o governo está disposto a aumentar para até um pouco de 18%, se houver uma conversa com o Congresso, chegar até 28%, mas eu ouvi aqui de parlamentares que se o governo quer de fato aumentar, aumente como está a do cigarro, chegando quase a 68%. E essa discussão por parte do governo, dizendo que sempre que vai aumentar o imposto para os ricos, a oposição acaba reclamando dentro do Congresso Nacional. Está em discussão, existe uma expectativa, inclusive, de uma votação simbólica, que é quando se espera ter um número considerado de parlamentares dentro do plenário, atingindo quase 500 parlamentares, e aí se faz, então, essa votação simbólica. Quando chegou aqui na Câmara dos Deputados, hoje um pouco mais cedo, Hugo Motta falou sobre essa importante votação e disse que tudo que foi enviado pelo governo para o Congresso Nacional foi analisado. Hugo Motta falou, inclusive, sobre lealdade ao governo federal. A gente vai ver agora, Tiago. O Congresso tem sido correto, o Congresso aprovou absolutamente tudo que o governo enviou para cá nesses quase 2 anos e meio de governo. O Congresso demonstrou muita responsabilidade com a economia, responsabilidade com o país, e quando se tem essas medidas que nos incomodam, nós temos a capacidade sim de expressar esse sentimento. Foi isso que eu disse ao presidente da República no último sábado, porque a relação ela tem que ser sempre de lealdade. E a lealdade, ela não está implícita que você tem que concordar com tudo que o governo envia para casa, mas sim se contrapor com aquilo que a casa não entende como uma medida que é boa para o país. E essa nossa lealdade, essa nossa relação, ela continuará a ser assim. Agora, exatamente 8h46, são 425 parlamentares que estão no plenário da Câmara dos Deputados. Esse número vai aumentando, de acordo com alguns que vão chegando de viagem, mas essa discussão já iniciou no plenário e a expectativa é de analisar somente o requerimento de urgência. Eu conversei agora há pouco com o deputado Lindenberg Farias, ele disse o seguinte, que só tem esse requerimento de urgência, não tem como analisar mais nada, ou que seja, analisar a urgência hoje não quer dizer que já vai votar amanhã ou na semana que vem, porque tem outros assuntos que estão há vários anos com requerimento de urgência já analisado, mas o seu mérito não foi colocado em votação. Essa é a ideia do governo, segurar até quando conseguir. Já por parte da oposição é conseguir analisar a urgência e o mérito da matéria nas próximas sessões. Tiago. Perfeito, Bruno. A gente vai acompanhar um trechinho mais dessa sessão, que desde cedo a gente já vem acompanhando, falando nesse momento a deputada Jandira Fegali. Agora há pouco houve uma parte do deputado Sóstenes Cavalcante. Mais um trecho aqui ao vivo durante o Jornal Jovem Pan. Não podem mais existir no Brasil para que a gente não vá para cima de benefício previdenciário, BPC, porque esses são recursos que nós não podemos cortar e nem desvincular do salário mínimo. Isso é a perversidade que muitos querem aqui. Desvincular o salário mínimo, o BPC e outros benefícios do salário mínimo. Nós não queremos isso, o governo Lula não quer isso. Nós queremos ir para cima dos super ricos. Portanto, a federação... Não, presidente. A federação orienta o voto não ao PDL, sabendo o que vai acontecer aqui. Eles já estão encaminhando a votação, inclusive, e a expectativa é de que haja realmente essa votação para o pedido de urgência
para que daqui a alguns dias ou até semanas os parlamentares voltem a se debruçar para derrubar o decreto que criou o IOF, o aumento do IOF aqui no país. Vou chamar mais uma vez a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Ô Dora, agora há pouco o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, deixou bem claro que essa votação de hoje é um recado para o governo. Isso daí a gente já tinha ideia, mas ele explicitamente deixa essa informação no ar. Pois é, e a gente ia pensar que o governo achava que o problema era o Arthur Lira, né? Que o Arthur Lira que era a raiz de todos os problemas. Não é, a questão não é essa, né? Justamente Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão onde estão, foram eleitos com votações quase unânimes, exatamente para atender os interesses do Congresso, que é cada vez mais forte diante do Poder Executivo. Então é isso, a coisa está dada, né? Se tiver alguma chance desse decreto não ser derrubado no mérito, alguma coisa, seja emenda ou seja não sei que tipo de negociação, o Congresso vai levar. De graça não vai entregar para o governo, porque poder conquistado é um poder do qual não se abre mão. E o Congresso, que conquista cada vez mais poder, exatamente de 2015 para cá, na última década, nos últimos 10 anos, obviamente não vai abrir mão de poder. E tanto Davi Alcolumbre quanto o Hugo Mota, os dois presidentes do Congresso, eles não devem o cargo deles ao Poder Executivo, ao presidente Lula, ou qualquer ministro. Eles devem aos deputados e aos senadores. E é a eles que eles vão atender, vão sempre dar prioridade a eles, em detrimento dos interesses do governo. Quando isso puder se compor, ok, muito que bem. Agora, na hora de fazer a escolha, é claro que a escolha será pelo interesse dos deputados e senadores. E Kobayashi, não quer demais lembrar, o Bruno falou, mais de 400 deputados estão nesse momento na Câmara, numa segunda-feira, o que não é tão comum para eles, ainda mais numa semana com feriado, que a semana acaba para eles na quarta-feira, né? Realmente, Thiago, esse é um indicativo, né? E há toda uma questão também, um contexto que deve ser lembrado. Nós estamos já há um ano das próximas eleições, praticamente, né? Um ano e alguns meses. A gente já tem alguns partidos importantes que compõem ali os ministérios, que de alguma maneira não estão tanto na oposição, mas votam em boa parte dos projetos no Congresso Nacional de acordo com as necessidades do Poder Executivo, aquele centro-direita mais fisiológico, mas que são partidos que já têm se anunciado aí com pré-candidatos, com uma ideia de composição mais à direita, ou seja, desembarcando de alguma maneira do governo Lula. Posso dizer aqui do PSD, do União Brasil, Republicanos e alguns outros partidos nesse sentido. Então já há, de alguma maneira, também um descolamento deste compromisso de alguns partidos mais ao centro, que poderiam votar tanto de um lado quanto de outro, nesse caso, com o presidente e com o Poder Executivo. Então há também essa questão a ser levada em consideração, que pode significar votos contra os interesses do governo, e nesse caso seria, nessa votação, a urgência do projeto que visa a derrubada do decreto do IOF. Ô Kobayashi, a gente volta para o plenário da Câmara, falando nesse momento o deputado Hildo Rocha, os parlamentares encaminhando a votação. Hildo Rocha é do MDB do Maranhão. Acompanhe ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan essa votação importante em plena segunda-feira no Congresso Nacional. Porque eu entendo que isso é uma indecência. Não, mas o pessoal dele vota assim, Como vota o PDT, deputado Afonso Mota. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o Colégio de Líderes por colocarem na pauta esse tema. Vamos esclarecer para todos os fins que estamos tratando de um pressuposto regimental que trata da urgência da matéria, com a sua característica própria, com as suas consequências, e que essa matéria, sim, precisa ser debatida profundamente, porque trata do equilíbrio fiscal do país. O PDT, com a sua unanimidade, vai votar sim, senhor presidente. Como vota a Federação PSDB Cidadania, deputado Alex Manente. Presidente, nossa posição nesse momento, nós já reafirmamos a posição de votar
a favor da urgência contra aumento de imposto. Nosso país não suporta mais ver um governo federal que, ao invés de buscar alternativas de reduzir custos da sua máquina pública, aumenta imposto a cada momento. E agora aumenta imposto através de decreto, que é algo inconstitucional. Por isso, além de ser contra a criação e aumento de novos impostos, nossa posição é votar não apenas a urgência, mas trabalhar para que o mérito desse PDL possa ser votado e nós derrubemos esse decreto do presidente Lula que aumenta imposto no Brasil, que é isso que está acontecendo. Assim, vamos nos posicionar a favor da urgência, contrário ao aumento de impostos que está sendo promovido por esse governo. Vamos nos dedicar a reduzir a máquina pública. O deputado Alex Manente e o presidente da Câmara, Hugo Mota, chamando os parlamentares que fazem a votação por partidos. Acompanhe. O PSB vota não. Considera que é necessário discutir o preço do Brasil. Considera que é necessário fazer justiça com aqueles que não podem pagar mais. Mas o que está se dizendo aqui, que está se aumentando imposto para a população, não corresponde à verdade. É uma taxa sobre operações financeiras. Portanto, a maioria do povo sequer sabe o que é IOF. Essa é a deputada Lídice da Mata se posicionando de forma contrária à derrubada do decreto. Senhor presidente, o Podemos orienta sim ao requerimento de urgência. O Podemos é contra o aumento de impostos. Brasil, o que nós estamos votando aqui, requerimento de urgência que tem o objetivo de sustar os efeitos do decreto 12.499 de 2025, que aumentou a alíquota do IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e Títulos de Valores Mobiliários. Senhor presidente, o governo precisa buscar uma outra alternativa. E essa não é a alternativa, aumentar impostos para os brasileiros. Por isso, o nosso partido Podemos e o meu voto é sim ao requerimento de urgência e que a gente possa votar o mérito, porque o povo brasileiro não aguenta pagar mais impostos. O governo precisa reduzir a máquina pública. Esse é o voto do nosso partido. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero orientar pelo Partido dos Trabalhadores. Eu já dei a orientação ao Partido dos Trabalhadores, que a deputada Jandira orientou pela federação. Mas é porque os partidos estão orientando individualmente, presidente. Não tem partido orientando individualmente. A federação já orientou, não. Nenhum partido orientou individualmente. Não. Minoria, presidente. O novo presidente. Darei a palavra agora para orientar pela Federação Pessoal Rede. Aqui, presidente, vou agregar o tempo de liderança, por favor. Ah, ela agregou já. Vou agregar o tempo. Agregar o tempo de liderança da deputada Talíria, para orientar e falar como líder. Obrigada, presidente. Colegas, o que a gente está vendo aqui... Bom, é a deputada Talíria Petroni, os parlamentares vão se posicionando e colocam, claro, o posicionamento dos partidos. E é bom deixar claro o seguinte, eles estão discutindo a votação para a urgência de que lá na frente eles vão voltar a discutir se derruba ou não o decreto do IOF. Hoje, especificamente, não é para decidir se esse decreto será ou não derrubado. Pelo menos não há essa expectativa, mas sim para votar a urgência disso. Isso pode durar alguns dias até semanas para que o governo e o Congresso tentem um novo acordo, uma possibilidade de acordo. Em instantes voltaremos com o resultado dessa análise no plenário do Congresso Nacional e, ao que tudo indica, a urgência será aprovada. Mas ainda não temos, claro, o início dessa votação, apenas a discussão e os parlamentares de cada partido colocando o posicionamento das legendas. Bom, a gente faz uma